Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Muitos de vocês me mandaram a série Damn como sugestão aqui para o canal. Eu assisti e demorei um pouco para criar coragem a escrever um roteiro e de fato trazer aqui para o Dicas. Eu vou explicar melhor por que isso. Antes da gente começar esse vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. A série se passa ali pelos anos 40 e 50 e conta a história de uma família composta por pessoas pretas, a família Emory, que está se mudando da zona rural dos Estados Unidos para um bairro nobre em East Compton. Nos é explicado que esse movimento de fato existiu e chamou-se Grande Migração, quando mais ou menos entre 1917 e 1970, cerca de 6 milhões de afro-americanos tentava deixar o regime racista de Jim Crow ainda instalado no sul dos Estados Unidos. Logo a primeira cena já é atípica para bom entendedor, meia palavra basta. Quando pessoas brancas abordam a Lucky na casa dela quando ela estava sozinha com o seu bebê. A partir daí o que vemos são acontecimentos durante os 10 dias dessa família na sua nova vida. Pretty nice, huh? Bigger than it looked in the pictures. When I think of home, I think of a place. Damn é uma série que estreou em abril agora na Amazon Prime Video, criada na verdade, por Little Marvin, e ela no momento tem uma temporada, 10 episódios, mas já tem renovação para uma segunda, e toda essa série vai ser uma antologia. Lembra American Horror Story? Então, cada temporada independe uma da outra. E eu já vou começar explicando por que eu demorei a criar coragem de trazê-la aqui pro canal. Damn é uma série absolutamente pesada. Ela explora a violência física e psicológica do início ao fim, sem descanso. A Morena não vai me dizer que ficou com dúvida de trazer ela porque era pesada. E não é só por causa disso, Eu vou explicar por que eu receio. Eu fiquei meio assim de vir dar minha opinião, de fazer uma crítica, porque tudo o que acontece ali, eu não tenho a mínima noção do que é passar por um terço do que seja. Essa temática não me afeta diretamente. Eu sou uma pessoa branca. Quem sou eu para vir falar sobre isso, criticar uma obra que fala sobre isso? Criticar no sentido de falar sobre, dar os meus pontos de vista técnicos ou não, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, eu nunca passei por isso, mas o avô do teu amigo preto já. O teu amigo preto passa por coisas do tipo ainda hoje num racismo velado. Às vezes não tão velado assim. Então por isso eu me senti na obrigação de fazer o mínimo enquanto mulher, branca, com uma certa visibilidade, afinal de contas são mais de 4.000 pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. Eu tenho o mínimo de instrução para poder assistir uma obra dessas e vir falar coisas coerentes que eu acredito serem coerentes. Enfim, trazer uma obra tão potente realizada por pessoas pretas e conversar sobre o que está acontecendo ali. Porque não adianta, branco escuta branco. Então antes da gente entrar no enredo propriamente dito, eu preciso comentar sobre a produção. E que produção! Olha, fazia tempo que eu não via uma série, principalmente com tamanho capricho. Foi tudo muito bem pensado. Fotografia, cenário, figurino, ângulos, elenco. Como eu falei, ela se passa entre os anos 40 e 50, mais no ano de 53, então precisava de uma ambientação preparada para isso. E eu me senti naquela época. A trilha sonora é pontual, o Little Marvin usou muito a técnica de tá rolando uma música super tranquila, quase clássica, e na cena é pancadaria. Isso desconcerta a gente enquanto público e é essa a proposta. A fotografia é belíssima, com cores em tons vibrantes, o que destoa daquele horror todo que está sendo contado. O cenário e figurinos são impecáveis, mas o que me chamou a atenção mesmo durante toda a história, toda a série, foi o enquadramento da câmera, os ângulos que o diretor usou e os recortes de cenas e transições. Gente, tem umas coisas que são muito interessantes, uns recortes que a imagem ela vai se fechando e a gente vai ficando com a visão
limitada, obviamente, até passar para uma outra cena. Então são detalhes, é uma identidade do diretor e eu fiquei bastante ansiosa para ver mais coisas dele com essa característica. They came from someplace worse. We'll have to make this place worse. O ritmo da série é uma coisa que varia bastante de um episódio para o outro, assim como a sua duração. Tem episódio que tem meia hora, tem outros que tem 50 minutos, mas num geral ela é bastante lenta, tão lenta quanto é densa, então não dá tempo da gente ficar entediado assistindo. Além do que, você fica com atenção total no elenco que, meu Deus, as atuações são... nem sei, é um show à parte. Absolutamente todo o elenco vai muito bem. A Deborah Ireland é uma coisa impressionante, ela faz a Lucky e o olhar dela fala por si só. Você entende tudo que ela sugere sem precisar de um diálogo sequer. O mesmo acontece com Ashley Thomas, o Henry, que além de mudar as expressões faciais, muda as corporais. Ele altera até a forma de andar durante os episódios. Você sente o peso de tudo aquilo que está acontecendo nas costas dele. E uma das personagens mais diabólicas, a Betty, interpretada pela Alison Pill, que consegue só com o seu belíssimo sorriso nos dar ânsia e arrepios. Bom, eu poderia fazer um vídeo só citando cada ator e o seu personagem, a sua característica, a sua forma de atuar, né? Porque é espetacular mesmo, é um show à parte, como eu já comentei. Tá, Morena, e o roteiro? O roteiro só não é perfeito porque eu senti falta de algumas coisinhas no final que eu vou comentar depois. Mas assim, ele é extremamente bem articulado, criativo, consistente na maior parte do tempo e funciona bem entre indas e vindas, tanto de lapso temporal quanto de história de cada personagem que é contado. Por exemplo, se um episódio narra acontecimentos do Henry e da Betty, a gente vai vendo essas histórias intercaladas e não tudo do Henry de uma vez depois da Betty. Uma outra coisa muito boa também é que em vários momentos não temos diálogos orais. Aquilo que eu comentei sobre os atores se expressarem sem precisar abrir a boca, influencia aqui e vice-versa. A gente por muitas vezes não precisa que a ameaça iminente seja explicada e anunciada. A série é de terror psicológico, sobrenatural, com elementos gore. E de todos, o mais pesado pra mim é o psicológico. Isso eu falando enquanto público, né? O sobrenatural, por exemplo, ele tá bem inserido, é bastante presente. Quem tem medo já pode preparar a luz acesa para assistir a série, mas a meu ver ele se tornou apenas um detalhe. A maldade do ser humano em essência é o maior dos terrores. O racismo explícito ou implícito em cada gesto, seja numa cláusula de contrato de compra e venda ou no endividamento proposital de pessoas negras feito pelo banco, em cada palavra, seja ela uma ofensa direta, macaco, crioulo, ou indireta. Você tem um rosto bonito para uma garota de cor, que é o mesmo que dizer, ela é uma mulher negra muito bonita. E se você não vê mal nessa frase que eu acabei de falar, pare e pensa um pouquinho. Se você me acha uma mulher bonita, você vai dizer, a Morena é uma mulher branca muito bonita? Não, né? Tudo é abordado de forma pesada. Eu vi uma conversa do criador e do elenco no canal Pay or Wait, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Embora ela seja em inglês, dá para colocar as legendas no automático em português e aí dá para entender. E nela, o Little Marvin, o criador, fala que em nenhum momento a intenção de criar a série, de escrever ela, foi para provocar e que a única preocupação da equipe era se perguntar: isso é verdade? Isso nos assusta? Se as respostas fossem sim, ia pra história. E aí é mais um ponto pra se pensar, porque se em algum momento a gente assistiu e falou essa cena ficou meio exagerada, acho que não era bem assim. Era sim. Mas ele também menciona que os filmes que mais marcaram ele, inclusive o filme que é um dos preferidos dele, se não for o preferido, O Exorcista, trabalha com o trauma. E que o trauma funciona para marcar numa ficção. Nesse mesmo papo, a Deborah, que faz a Lucky, conta que eles tinham um terapeuta à disposição no camarim, vamos dizer assim, e que eles usavam muito, mas que ela só conseguiu se livrar, se sentir livre e leve, não que
a série tenha sido uma coisa pesada no sentido dela não querer fazer. Ela queria, mas passar por tudo aquilo, atuar naquela situação, ela só conseguiu se desvencilhar, descompensar é a palavra que eles usam, quando acabou de fato a produção. Eu fiquei um tempo pensando sobre a necessidade de corpos pretos estarem sendo massacrados na tela o tempo todo, mesmo que fosse essa a proposta, né? Mas sim, o óbvio precisa ser dito. É chocante, impactante, assustador e, pasmem, aconteceu mesmo e as consequências disso reverberam até hoje. Sim, deve ser realmente muito mais difícil para uma pessoa preta assistir aquilo ali. Mas a gente que é branco não precisa de ninguém mais passando a mão na nossa cabeça e dizendo, não vamos colocar essa cena porque pode ser um exagero, né? Não tem porquê. Tem porquê sim. O Brasil é um país racista e negar isso é negar o que milhares de pessoas passaram e passam por causa da sua cor de pele. E esse papinho de somos todos iguais não ajuda em nada, porque pasmem mais uma vez, não somos todos iguais. Eu não sei o que é ser seguida no shopping, minha mãe não sabe o que é ser chamada de macaca, meu avô não teve que levantar do ônibus para um cara branco sentar. Assistir Them, debater, repensar as nossas atitudes é o mínimo. E assim, vamos tentar escutar, consumir mais o trabalho de pessoas pretas. Por exemplo, eu fico muito feliz que vocês tenham pedido para eu trazer essa série aqui pro canal, muito mesmo. Mas é uma série que fala sobre racismo, então vamos tentar consumir pessoas pretas falando sobre isso. É o local de fala delas, é a voz delas que importa nesse momento. Lógico, não consumir quando for só esse tema, né? Vamos consumir quando for culinária, maquiagem, viagem, roupa, enfim, qualquer coisa. Mas principalmente quando for esse lugar de fala, é muito importante a gente escutar uma pessoa preta falando sobre isso. Them é uma obra necessária. I'm never gonna let anything on this earth hurt you. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir a série e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. É assim, vamos combinar que eu não vou conseguir seguir uma ordem cronológica dos fatos. Tem que assistir, porque é muito detalhe. Eu vou só comentar aqui os pontos que eu achei mais interessantes, né? O esqueleto do início até o fim, mas tem que assistir, gente. Se você tá aqui, eu sei que muita gente gosta de me ouvir contar a história e eu adoro contar, vocês sabem, contador de histórias aqui, mas séries no geral já são difíceis de trazer num roteiro, Them então é muito difícil. Vamos lá, a primeira cena é a Lucky, né, a nossa protagonista, entre aspas, a mãe da família, com o seu bebê em casa. O marido e as duas meninas foram dar uma volta, saíram. Isso, eles ainda moravam na zona rural. Aí chega uma mulher branca, uma senhora, cantando uma música racista, e lá atrás vem vindo mais 2 ou mais 3 caras. Corta pra cena deles no carro, se mudando, o pai mudou de cargo, então eles estão saindo da zona rural finalmente, e tá ele, a esposa, a Lucky, e as duas filhas, a Ruby e a Gracie, e o cachorrinho, o bebê, não tá ali. Aí lá no episódio 5 a gente entende o que aconteceu. Como eu falei, para bom entendedor meia palavra basta, aquelas pessoas invadem a casa e aí é com certeza a cena mais difícil de assistir, de embrulhar o estômago mesmo, porque os caras abusam da Lucky, né, ali na sala, no chão mesmo. Enquanto isso, a mulher pega o bebê, coloca dentro de uma fronha e começa a girar e joga para um cara, o cara joga para o outro, ficam jogando a criança dentro daquela fronha de um lado para o outro. E é uma cena, porque fica intercalando, né? As cenas da Lucky ali no chão com os caras e a mulher jogando o bebê e rodando aquela fronha. A música tranquila no fundo tocando e assim, quando ela para de rodar, a fronha vai ficando vermelha, óbvio, a criança morreu. E assim, é muito maluco, porque por mais que a gente já tenha visto qualquer obra trazendo maldade com o bebê, que você sabe que vai acontecer alguma coisa com o bebê, com a criança, muito dificilmente isso é mostrado, e mostrado de forma tão... É um boneco. Botei um boneco aqui dentro dessa fronha e tô rodando. Rodar uma fronha com um bebê dentro, sabe? É muito cruel. Sem contar no que tá acontecendo com a Lucky, que eu não posso falar a palavra aqui porque o YouTube pode dar um bloco nos meus views, mas
Bom, segue ali o enterro da criança e tal, e a Lucky, ela não conta, ela preserva a família, ela não dá detalhes do que aconteceu. Bom, daí o bairro novo é aquele bairro com casinhas bonitinhas, coloridas, sem cerca, mas quando eles estão chegando e descem do carro, os vizinhos já começam a olhar e se juntar nas janelas e ir pra rua, como assim, né? Que coisa mais estranha essas pessoas aqui. Todos brancos, obviamente, né? Daí no contrato de compra e venda da casa tem uma cláusula dizendo que pessoas pretas de cor não podem comprar nada ali naquele bairro. Aí a corretora faz uma cena, não, isso aqui é passado, agora vocês fazem parte da história do futuro, isso aqui não vale mais essa cláusula. Sim, não vale legalmente no papel. E aí depois em outro momento a gente vê a cena da galera do banco, os diretores dos bancos, conversando sobre os juros altíssimos para famílias pretas, para endividar elas mesmo. Na vizinhança eu achei que as atitudes seriam meio passivo-agressivas, mas que nada, foi agressivo mesmo. A primeira coisa que eles fazem é a mulherada se juntar, colocar as cadeirinhas na frente, na calçada dos Emory, cada uma com a sua cadeira, com o seu radinho, com música, cada uma música, e ficar ali parada a tarde inteira olhando para aquela casa. Tem um doguinho latindo, mas eu vou continuar, tá? Elas ficam ali literalmente como se fosse um show de aberrações, um circo de aberrações. Aí depois o que eles fazem? Eles se reúnem, os vizinhos, e decidem que vão matar o cachorro. Aí matam o cachorro, logo de cara, assim. Depois os caras intimidam o Henry, chamam ele de um monte de coisa, desferem ofensas, queimam o gramado com as palavras paraíso de negro e penduram bonecos pretos pelo pescoço, como se tivessem sido enforcados, tudo ali na sacada, na área deles. E quem arquiteta a maioria dessas maldades é a Betty. Nós conhecemos um pouquinho da história dela num episódio lá. Família muito rica, o pai abusava dela, tenta abusar de novo, a mãe omissa. Ela passa a série inteira flertando com o leiteiro, o cara que leva leite pro bairro. E aí, no final das contas, ela vai na fazenda dele pra pedir, quando ela não aguenta mais, ela vai na fazenda dele pra pedir pra ele matar a família, afinal de contas, e aí o que acontece é que ela fica presa num bunker que ele criou lá pra ela, imitando a decoração da casa dela, inclusive, o cara mó malucão, e depois, quando ele dá ali uma brecha pra ela fugir, ele mata ela. Mais uma vez eu reforço que eu tô só passando por cima da história, pincelando alguns pontos. Os Emory, obviamente, não sofriam só no bairro. A Ruby, a filha mais velha, tem uma cena que foi a primeira cena que me impactou de fato. Ela tá na escola e aí a professora pergunta um negócio e ela levanta a mão pra responder. E aí a câmera fecha bem no rosto dela, mas dá pra ver em volta a galera. E aí quando ela responde, todos na sala, os colegas começam a emitir sons de macaco, imitando o macaco. Eles não param e ela vai ficando com o olho cada vez mais cheio de água e a lágrima escorre. A professora manda ela levantar e bota um bilhetinho, ó, a Ruby foi pra detenção porque desviou ali a atenção da turma. Gente, essa cena com eles emitindo aquele som é uma coisa que dá um desespero. A Grace, a pequena, no primeiro dia de escolinha, a professora já diz que teve ali um probleminha e ela não tá no mesmo nível que os colegas. O Henry é arquiteto. E aí ele só tem colegas brancos. O chefe branco é um, né, da maior marca. E aí ele vai ficando cada vez mais pesado com aquela situação que ele vai passando dentro daquela empresa, vai ficando corcunda, então ele caminha, ele já tá caminhando com os ombros caídos pra frente, tamanho peso daquilo. Aí a série tem o seu lado sobrenatural, né? Cada um deles tem o seu fantasma. A Ruby tem a colega loira, bonita, que é amiga dela. A gente demora um pouquinho pra entender que aquela personagem não existe, que é de fato um fantasma. E aí o que essa menina representa? A beleza que a Ruby não tem. A beleza da mulher branca, loira, do olho azul, olho claro. E tem uma cena muito importante mais pro final, que a Ruby tá naquela fissura por tentar ser bonita, querer ser bonita, e ela pega uma lata de tinta branca e começa a passar no corpo. Também é uma cena muito impactante, muito forte. A Grace tem a Miss Vera, que é uma professora de um livro que ela carrega desde o início da série. Uma mulher bem espichada, com um vestido preto, daquelas assim, professoras bem da antiguidade, que davam com vareta nos alunos. O Henry tem ali assombrando ele a figura que eu considero esteticamente
a mais sinistra, que é um cara, a princípio, um cara preto, com a cara pintada de preto com uma tinta preta e os olhos, em volta dos olhos e da boca, uma tinta branca. E ele tá usando uma lente de contato dessas que é toda preta, referência a demônio. Esse personagem, que é um blackface, é referência ao Jim Crow. Ele foi criado lá no século XIX para ridicularizar pessoas pretas em todos os seus estereótipos. Então era essa figura caricata que as pessoas debochavam configurando uma pessoa preta. Esse personagem, o Jim Crow, ficou tão forte na história que ele virou o nome das leis segregacionistas que já são comentadas lá no início da série, que eu também comentei com vocês. E é sobre isso, sabe? Dan me fez pesquisar sobre o Jim Crow, que foi uma coisa que eu vi na escola muito que por cima, porque se a gente vê no colégio uma coisa tão importante, um blackface, como uma coisa tão ruim, você acha que ia ter aí no carnaval pessoas fantasiando de pessoa preta? Teria-se noção que o negócio é errado, é pesado. Bom, daí na série essa criatura faz o Henry pensar que ele é ela, com todas as suas características. Em essência, ele quer tudo que aquela criatura quer. E aí no final das contas a gente vê que não é, que aquilo ali era um cara branco com blackface pintado de preto. E aí a Lucky tem como sua assombração o Reverendo, que a história é contada lá no episódio 9. Esse episódio ele é todo em preto e branco, acontece lá há séculos muito passados, eu não sei exatamente que século é isso, 15, 16, não sei mesmo. E é um cara, um senhor, né, de Deus, orando em frente à lápide da sua família e perguntando a Deus por que, né, que a sua família foi levada tão cedo e tal. Ele pede um sinal e ele sai caminhando e vê um menino definhando embaixo de uma árvore. Ele adota essa criança que passa a ser ali o braço direito dele porque ele tá ficando cego. O reverendo mora numa comunidade, as pessoas escutam bastante ele, mas já estão ficando com o pé atrás. Como assim? Esse cara aí é o único que fala com Deus. E o que acontece é que um casal negro, a menina tá grávida, quebra a roda da carroça perto da comunidade. E aí o reverendo vai lá com o guri e acolhe eles, diz, não, pode ficar aqui na nossa comunidade, a gente vai arrumar a carroça de vocês e vocês sigam aí a viagem. A comunidade de início não trata mal, mas também não trata bem, fica meio assim. E não demora muito para o reverendo começar a ter visões de que aquela mulher é uma criatura horrenda. E aí são imagens bem legais da visão do reverendo. A comunidade tortura eles, queima os olhos, depois queima eles. E isso faz com que todas as casas peguem fogo. Enquanto tá pegando fogo, a gente tem a revelação de que aquela criança, na verdade, é o coisa ruim, é o diabo. E aí propõe um pacto com o reverendo. Ó, todas as pessoas de cor que aparecerem aqui, você tem que atormentar, tem que assombrar, tem que fazer e acontecer, senão eu volto pra te buscar e tal. Vai mudando a cena, nós temos a imagem da comunidade toda pegando fogo, se desfazendo, e o que é ali agora? O bairro que os Emery estão morando. A Lucky daí descobre que uma outra família, a mulher matou o filho e o marido, uma outra que tá lá agora já tá enlouquecendo também. Vai ficando cada vez mais pesado, os vizinhos invadem a casa, amarram o Henry, cortam o dedo dele, espancam. Quando eles estão quase enforcando ele pra matar mesmo no porão da casa, a Ruby vai lá e mata um deles com um machado. Nesse meio tempo, a Lucky consegue escapar do hospital psiquiátrico que ela tá internada. Ela foi internada por quê? Porque ela guardava com ela o esqueleto do bebê que morreu lá na outra casa. Quando ela chega, tá cada um deles na família no seu inferno, digamos assim, com a sua assombração. Ela consegue salvar todo mundo e no final mata o reverendo, até de uma forma meio fácil e simples demais. Ok, finalmente alguma coisa simples, mas eu acho que foi dada uma importância muito grande pro reverendo e aí no final foi meio que ok de matar ele. Mas no final das contas, ela que tinha tanto medo de enlouquecer e matar a família é quem salva. E o final tá toda a vizinhança olhando para casa que tá cercada por uma labareda de fogo, acredito eu, forças daquele casal que morreu lá protegendo os Emery. E quando eles saem da casa, tá os policiais apontando arma para eles, toda a vizinhança lá na rua, o fogo vai baixando e termina. Eu acho que faltou um pouco de coragem, entre aspas, de matar geral mesmo e deixar só os Emery vivos, sabe? Já chegou até ali, ela já conseguiu matar o reverendo, faz esse fogo pegar em todo mundo e terminar com ali aquele bairro pegando fogo, assim como a comunidade terminou. Mas é uma opinião minha, eu achei que ficou
ficou faltando ali um fanservice no final, porque, poxa vida, né? Sofreram, e sofreram muito a série inteira. Podia ter tido esse agradinho no final. Bom, gente, essa é Them. Já fiz todo o meu discurso aqui. Lembrando, esse meu discurso não é pra você que é uma pessoa preta e tá aqui me assistindo de forma alguma. É só para as pessoas brancas que estão aqui comigo, assim como eu, que não sabem o que é passar por isso, mas se compadecem e tentam melhorar o seu racismo, porque infelizmente todos somos racistas. É um racismo estrutural e isso não é uma desculpa, a gente tem que combater e ser antirracista, é aquela velha história, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Deixem nos comentários a opinião de vocês, com todo respeito e empatia, acho que essas são as duas palavras mais importantes aqui hoje, respeito e empatia, para não machucar ninguém mais ainda. Me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.